na parte de quarta-feira, Jetro. Jetro, a Bíblia diz que ele era sacerdote de Deus em Midian. Queridos, nós encontramos fora da tribo de Levi, nós encontramos na Bíblia 2 sacerdotes de Deus. Nós encontramos Melquisedeque, que era contemporâneo de Abraão, que nunca pertenceu à tribo de Levi, porque Levi nem existia naquele tempo, mas a Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E encontramos aqui Jetro, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Queridos, Jetro, sogro de Moisés. Quando Moisés fugiu do Egito para o deserto, ele encontrou ali a família de Jetro. Foi Deus quem conduziu Moisés na sua fuga, encontrando ali uma família que o abrigou. Ele se casou com a filha de Jetro, Zípora. Ele foi orientado por Jetro. Jetro não foi somente um conselheiro, mas foi um verdadeiro pai para Moisés. Moisés foi visitado por Jetro, seu sogro, que também é chamado de Reuel, em Êxodo capítulo 2, verso 18. Jetro trouxe consigo a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Quando Moisés ouviu que eles estavam chegando, saiu para recebê-los. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 18. E aqui lemos: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Queridos, nós sabemos que Jetro, ele era da descendência também de Abraão, através de Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura e teve muitos filhos. E Jetro era descendente de Abraão, porque ele era descendente de um dos filhos de Quetura. Aqui em Êxodo capítulo 18, verso 3, diz: com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus 2 filhos e com a sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade,
que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que em todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Verso 24. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O sogro de Moisés foi usado por Deus, ele era um sacerdote de Deus, e Moisés foi humilde em aceitar o conselho do sogro e dividiu o povo em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 50 e de 10, e colocou líderes para que resolvessem os casos pequenos, e somente os casos grandes e difíceis seriam trazidos até Moisés. Jétro veio porque ouviu sobre a libertação surpreendente que Deus havia realizado por Israel. Moisés narrou ao seu sogro em detalhes tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Jétro exaltou a bondade de Deus e as suas intervenções extraordinárias em favor do povo, dizendo: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios. Vemos aqui um exemplo de como Israel deveria ser uma testemunha para o mundo de quem é o verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo que Jétro aprendeu sobre Deus, ele próprio tinha algo a oferecer ao povo de Deus, os conselhos sábios e benéficos. Moisés precisava organizar o sistema legal de Israel com base em princípios justos e imparciais. Ele também precisava de juízes dedicados e fiéis, pessoas íntegras. Jétro sabiamente enumerou as seguintes qualificações. Jétro disse: escolha pessoas como, primeiro, pessoas que temessem a Deus. Segundo, que fossem confiáveis. Terceiro, que odiassem o ganho desonesto. Foram nomeadas pessoas capazes e de bom caráter que liderassem grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Assim, a carga de Moisés foi reduzida e ele pôde se concentrar em problemas mais relevantes e o povo seria bem servido. Moisés aceitou o sábio conselho de Jétro, nomeou os líderes para diferentes funções administrativas. Meu querido irmão, Moisés poderia ter ignorado, desprezado o conselho do sogro e dito a ele que ele estava bem e que Deus estava com ele, mas Moisés foi humilde em aceitar o conselho do sogro. Todos nós precisamos de conselhos. Deus usa pessoas para nos aconselharem. Certamente Deus vai colocar na sua vida homens como Jétro, conselheiros sábios, prudentes, e que vão se aproximar de você e vão aconselhar. E você e eu precisamos ser humildes para aceitar os conselhos daqueles que são enviados por Deus. Pode ser um pastor, pode ser um ancião, pode ser um amigo, pode ser alguém em quem você confia e que é íntimo amigo de Deus. Que bom podermos ser amigos dos que são amigos de Deus. Aleluia!